Verdade, olha, mas vamos lá agora falar sobre algo que também mexe muito, viu, com o bolso de algumas pessoas. Imposto de renda, porque a temporada de declaração do Imposto de Renda 2025 já está aí prestes a começar e os contribuintes eles precisam estar atentos às exigências para envio, evitando erros e inconsistências que possam levar à malha fina, a temida malha fina. O prazo para envio da declaração do Imposto de Renda 2025 será entre os meses de março e maio e algumas alterações importantes foram feitas em relação ao ano anterior. A gente vai agora entender mais sobre essas alterações aqui no estúdio com o Lucas Núteus, ele que é contador e mestre em inovação tecnológica e que vai nos dar dicas de como é que a gente pode enviar essa declaração de forma correta. Muito bom dia, Lucas. Olá, Bom dia, Lucas. Olá, Marcos. Olá, Mara. Obrigada pela sua participação Estou aqui junto com a para gente. esclarecer algumas dúvidas que vocês desejarem. Existe a declaração que já vai sendo composta ao longo do ano, né? Que eles falam de pré ali, que tá, você vai colocando os dados. Mas ontem o auditor da Receita falou muito claramente. Não adianta você também ficar com ela pré-preenchida e não ter comprovante para provar. Então, quer dizer, há um processo de digitalização, mas a gente não pode abrir mão do papel, né? Excelente, Marcos. Esse ano a gente tem uma previsão de receber cerca de 46 milhões de declarações no Brasil inteiro. Então, é cerca de 20% da população do Brasil que precisa declarar. Então, de todas essas declarações, muitas acabam enfrentando algumas inconsistências, algum dado divergente. E a declaração pré-preenchida, ela visa diminuir essa divergência e a incidência de malha fina. Mas, em hipótese alguma, ela exime o contribuinte de verificar as informações que ali estão presentes. Então, hoje, no exercício de 2025, a gente tem a previsão de passar da metade do número de declarações sendo preenchidas dessa forma. Então, são 57% das declarações que vão ser pré-preenchidas, pelo menos é a previsão. Certo. Lucas, quais que são as novidades, né, que tem neste ano aí para a declaração do Imposto de Renda? Joia. Sempre tem novidade. Acho que é difícil ter um ano que não tem uma alteração. E a alteração principal é o valor do limite, né? Que a gente vai agora ter um limite de não obrigatoriedade de 33.888. Isso aí vai dar mais ou menos 2.800 por mês. Então, quem ultrapassa esse limite precisa declarar. Isso aí é um ponto de alerta a toda a população, principalmente aqueles que ficam próximo e que não declaram e que nunca acontece nada. Então, se porventura tem algum mês que recebe alguma renda extra, algum valor extraordinário, ele vai ultrapassar o limite e vai gerar uma obrigação. Então, na dúvida, o importante é declarar, porque senão vai incorrer naquela hipótese de que o contribuinte vira um retardatário e vai pagar a multa por atraso na entrega da declaração. Então, a gente vai ter como mudança essa alteração do limite, vai ser 33.888, o limite anual de rendimentos recebidos no exercício de 2024. E vamos ter também algumas alterações relacionadas a rendas auferidas no exterior. Isso é uma novidade de uma lei que vem tratando sobre offshores, que são empresas, né, que existem em outro continente, em outros países. Mas essa lei, ela busca tributar esses rendimentos que às vezes passavam despercebidos pelo órgão fiscalizador. Então, a gente vai precisar declarar. A gente sabe que é uma parcela muito específica da população, né, que tem empresas no exterior, mas é uma novidade que vem para esse ano. E outra coisa é a atualização dos impostos sobre imóveis, né? A gente vai precisar atualizar os valores dos imóveis. Então, não só temos imposto de renda, mas temos também imposto sobre ganho de capital. Então, a Receita Federal ela tem interesse que esses valores estejam atualizados. Isso gera muita dúvida, porque o contribuinte sempre pergunta qual é o valor que precisa estar registrado do imóvel na declaração. Quase sempre o IPTU serve de referência, né? Porque termina tendo ali um dado que é onde o próprio município faz essa cobrança. Ainda é assim? Perfeito. No IPTU, na guia do IPTU, tem um valor venal do imóvel, certo? Mas o que a gente tem que saber é o seguinte, que na Receita Federal, na declaração, o valor que precisa ser registrado é o valor histórico, é o valor de compra. Isso aí desperta, às vezes, uma curiosidade, porque com o passar dos anos, esse valor vai ficando defasado. Isso. E o contribuinte se pergunta, será que eu não tenho que atualizar pelo valor de mercado? Regularmente não, mas com essa lei,
vai precisar ser feita uma alteração e é exatamente por isso que a Receita instituiu esse regulamento para poder atualizar esses valores. E caso seja feita alguma transação, que haja ganho de capital, isso certamente vai ser tributado. E Lucas, né, quais que são os principais erros que as pessoas cometem quando vão declarar, quando vão enviar, na verdade, essa declaração e que acabam, infelizmente, ali caindo na temida, né, malha fina, receber aquela cartinha ali, né? Perfeito. E assim, acontece muito erros, mas eu diria que os principais erros são em relação às deduções legais. Então, nós temos hoje duas modalidades de imposto de renda, a declaração completa e a declaração simplificada. Na declaração simplificada, a Receita concede 20% de dedução da base de cálculo. Então, caso você decida fazer pela declaração completa, você vai precisar registrar todas as suas despesas que são aceitas pela Receita Federal. Então, caso você registre alguma receita que não é aceita ou que encontre alguma divergência no valor, isso vai cair na malha fina e a Receita vai pedir esclarecimentos. Entendeu? Então, pode ser que esse esclarecimento seja feito de forma online, mas pode ser que seja tão profundo que precise ir até a delegacia para poder apresentar esses documentos ou então apresentar através de um processo. Pois é, há um detalhe também em relação às despesas médicas, né? Inclusive assistências, né, hospitalares, em casa. Esses profissionais também vão ter uma atenção diferenciada para a declaração desse ano, né? Exatamente, Marcos. Dentre as despesas legais, existem as despesas com saúde e as despesas com educação. As despesas com educação, elas têm um teto, por contribuinte, inclusive por dependente. Então, nós podemos ter como dedução o registro de dependentes, então podemos registrar filhos, podemos registrar pais, podemos registrar avós e, inclusive, bisavós. Podemos registrar o cônjuge, então podemos ter deduções na base de cálculo com o registro desses dependentes da família e eles precisam ter essa relação de vínculo familiar. Caso registre um dependente que não tenha uma declaração de vínculo familiar ou que não haja uma decisão legal oficializando aquela relação, pode ser que caia na malha fina, certo? E, voltando aqui, às despesas com saúde e educação. A despesa com educação tem teto, mas a despesa com saúde não tem teto. Então, gera muita atenção porque acaba deduzindo muito a base de cálculo, em alguns casos, principalmente quem gasta muito com o plano de saúde, e não só entre o plano de saúde do contribuinte principal, mas também dos dependentes. Então, se o contribuinte registra muitas deduções, vai reduzir a base de cálculo e a Receita tem uma atenção muito grande em relação a esses valores que são registrados. Qual que é o grande recado, então, que fica para quem está nos acompanhando aqui no Boletim Gazeta sobre a declaração do Imposto de Renda 2025? Então, pessoal, vou deixar como recado aqui as datas, né? Hoje foi liberado o Programa Gerador de Imposto de Renda, o PGD, então já está disponível, porém, ainda não é possível fazer o envio das declarações. Os envios eles vão iniciar a partir do dia 17 de março, certo? E outro detalhe é que as declarações pré-preenchidas só vão poder ser iniciadas a partir de 1º de abril. Então a gente está aí... E não é mentira, né? E não é mentira, é coincidência, né? 1º de abril. Mas a partir do dia 1º de abril, quem gosta de fazer a declaração pré-preenchida já vai preparando o login GovBR, que precisa ser nível prata ou ouro, certo? E outra coisa é que a gente tem um núcleo de apoio contábil fiscal que faz esse atendimento de forma gratuita, inclusive na Faculdade Estácio de Alagoas, que fica ali entre a Avenida Dr. Antônio Gomes de Barros e a Avenida Pio XII, e a gente faz esse atendimento de forma gratuita. A Receita, ela tem um programa junto a várias faculdades, várias universidades, que presta esse serviço de forma gratuita à população. Então a gente faz isso através do nosso corpo docente, faz isso com o apoio dos nossos alunos para fornecer esse serviço de forma gratuita à população hipossuficiente. Pois Que é, legal, vamos combinar né? fazer pauta lá, né? Quando começar o atendimento, vamos acionar quem tem o maior prazer em ir lá. E muito bom, né? Inclusive para Muitas resolver vezes... a nossa declaração. É verdade, eu já estou aqui com várias dúvidas. E assim, coisa boa, né, essa informação, porque muitas vezes a gente tem diversas dúvidas ali na hora de preencher e acaba, né, que contando com
uma ajuda profissional, ainda por cima de forma gratuita, isso faz toda a diferença, né, Marcos? Peça ajuda aos universitários, né? Verdade. Lucas, muito obrigada pela sua participação aqui junto com a gente. Até a próxima. Parabéns. Até a próxima. Agora a gente confere imagens ao vivo da capital alagoana. Vamos ver com